Eu quero contar para vocês uma história que talvez não seja muito atrativa, muito popular, mas ela é muito interessante, absolutamente interessante. Corria o ano lá de 1996, né? Eu tinha acabado meu mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, né? E eu fui convidado pela minha professora, Sônia Fleury Teixeira, minha mestre lá durante o mestrado, né? Beijo, Sônia, te amo, viu? Para trabalhar com ela em pesquisa, né? E aí eu me juntei a um grupo de pesquisadores, né? E entre eles tinha o Fuad, né? O Fuad já era uma pessoa um pouco mais velha do que eu devia ter uns 40 e poucos anos, eu na época tinha 25, 26 anos, né? E, enfim, um cara vivido, né? Árabe ou descendente de árabes, não tenho certeza, né? Um cara muito cara de pau, gente boa pra caramba, muito bem humorado, né? E ele trabalhava conosco lá na pesquisa, né? Bom, nessa mesma época estavam acontecendo eleições para a prefeitura aqui no Rio de Janeiro, né? O líder nas pesquisas no início da campanha era o Sérgio Cabral, né? O tal que depois virou governador e você sabe o que aconteceu, né? Mas ele era o líder das pesquisas, era o Sérgio Cabral, né? E o César Maia, que era o prefeito, ele precisava lançar um candidato ou apoiar alguém, né? Só que o César Maia tinha dúvidas porque os quadros que ele tinha lá no partido dele, o Partido da Frente Liberal, o PFL, né, eram quadros desconhecidos, né? Mas aí ele resolveu apostar no Luiz Conde, né? Luiz Eduardo Conde, né? O Luiz Eduardo Conde era o secretário de obras dele. O César Maia tinha feito na prefeitura muitas obras, né? E aí ele lançou o Conde, né? Só que o Sérgio Cabral muito na frente, né? De repente, gente, ele lançou o Conde, passou uma semana, o Conde tinha 7% das intenções de voto, pelas pesquisas do Ibope, né? Passou mais uma semana, o Conde tinha 39% das intenções de voto. Ou seja, o César Maia ele construiu o Conde como seu candidato à sua sucessão, né? E o Conde passou o Sérgio Cabral, né? E ganhou a eleição, venceu a eleição para prefeito, né? Bom, o que tudo isso tem a ver com o Fuad? A gente estava comentando, ele e o André. O André, grande cara, trabalhava com a gente na pesquisa também. Ô André, por onde você anda? Abraços para você, né? E a gente estava comentando como é que o Conde tinha ganho, né, com o prestígio do César Maia de eleger um desconhecido como Conde, tudo. Aí o Fuad vira assim: sabe o que vai acontecer agora? O que vai acontecer é o seguinte: o Conde vai achar que a vitória foi mérito dele, que o César Maia não tem nada a ver com isso, os dois vão brigar e os dois vão romper. Aguardem para ver se não vai ser isso. Gente, passou um tempinho, o César Maia concorreu ao governo do estado contra o Garotinho e perdeu para o Garotinho, né? E logo depois o que acontece? O Conde vem dizer que o César Maia não deixou ele participar da campanha, que ele não pôde contribuir e que se ele se elegeu é porque tinha méritos e não foi por causa do César Maia, e rompeu com o César Maia. Fuad, você é gênio, conhece tudo de política, né? A política, gente, é feita de seres humanos, né? E os seres humanos, eles têm vaidade, eles têm ego, eles têm autoestima muito elevada, né? E o Conde rompeu com César Maia. Só que depois o que aconteceu é que na eleição seguinte, em 2000, aí o César Maia veio contra o Conde. E a população que não é burra, né? Que sabe que quem fez o Conde foi o César Maia,
tirou o Conde do poder e botou o César Maia de novo, né? Grande César Maia, homem inteligentíssimo, né? Empreendedor, né? Foi um dos grandes prefeitos que o Rio já teve, né? Em determinado momento ele se colocou muito bem, né? Eu não sou candidato de direita, mas eu sou candidato da direita, né? É bem diferente, né? E foi um dos grandes políticos que eu vi na minha vida aqui nesse país, né? Grande César Maia. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu sei que a história é uma história prosaica, né? Que passados tantos anos talvez não tenha interesse, mas é uma história curiosa, né? Então eu vou pedir alguns favores para vocês, né? Primeiro, se inscrevam no canal. Segundo, deem o like, faça agora para não esquecer depois. Terceiro, ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Também faça agora para não esquecer depois. Essa é a parte que o Rogério Flauzino, que era do JQuest, diria que é fácil, extremamente fácil, né? Porém, se você tiver dificuldade com alguma coisa, me manda um comentário aí que eu respondo, tá? Também vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, porque a história é curiosa. Vou pedir que vocês, dos mais de 1.500 vídeos que eu tenho aqui, assistam alguns deles, né? E vou pedir uma contribuição financeira para o canal, porque nós estamos precisando, né? Gente, desculpa aí ter coçado o nariz, né? Nós estamos precisando dessa contribuição financeira. Eu não estou mentindo aqui. Isso aqui não é leviandade, isso aqui não é golpe, isso aqui não é malandragem, não é picaretagem, a gente está precisando mesmo, né? Então, se você tiver condições de contribuir com o valor que desejar, fique à vontade. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o meu número de Pix, né? Você podendo ajudar em alguma coisa, nós agradecemos. E agradecemos também pela assistência desse vídeo. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.